Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel e gostaria de estar compartilhando com vocês um vídeo muito importante. Nós vamos falar sobre estupro e assassinato. Nós vamos falar sobre uma história chocante, uma história que aconteceu no passado bem remoto. Nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, roda a vinheta e depois voltaremos falando sobre esse assunto. Pois bem, vamos falar deste assunto. Vamos entrar dentro do assunto propriamente dito. Nós vamos falar sobre estupro e assassinato. Nós vamos falar sobre a filha de Jacó, Diná. Então vamos ler em Gênesis capítulo 34, versículo 1 ao 4. Vamos lá. Assim diz: certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Interessante que aqui nesse texto nós encontramos a menção de um acontecimento, a menção de um fato ocorrido no passado, um fato que ocorreu com a filha de Jacó, Diná. A palavra de Deus fala que Diná saiu para conhecer a terra de Siquém, a terra daquele príncipe, né? Esse rapaz, a Bíblia diz aqui que ele era o governador. Em algumas traduções vai dizer que ele era príncipe daquela região. E aquele jovem, ele viu Diná. A palavra de Deus fala que ele viu Diná e agarrou ela e a violentou, né? E depois de ter violentado ela, de ter feito sexo com ela, de ter aproveitado ela sexualmente, né? A palavra de Deus fala que ele amou Diná e que ele falou-lhe com ternura. Ou seja, a palavra aqui, direcionada diretamente, se a gente for olhar de acordo com o contexto, Siquém, ele falou com ternura, ou seja, ele usou palavras bonitas, ele usou palavras amorosas para dizer que ele ia assumir ela, que ele ia assumir Diná, que ele ia ser o homem da vida dela. O que é mais interessante sobre essa palavra, que aqui ocorre um estupro na realidade. Aquele homem estuprou Diná, filha de Jacó. Diná era filha de Lia, né? A primeira mulher de Jacó, né? Porque Jacó trabalhou com Labão em Harã, né? A palavra de Deus fala isso, que ele trabalhou por 7 anos para ter Raquel como esposa, e Labão deu para ele Lia. Quer dizer, então ele teve 2 esposas. Jacó teve Lia e Jacó também teve Raquel. Essa era filha de Lia, era uma menina muito atraente, era uma jovem muito bonita e, por sinal, era uma jovem que atraiu aquele príncipe. Aquele príncipe, quando viu ela sozinha, né, que ela praticamente, pode-se dizer que ela saiu sozinha para conhecer as moças, para conhecer as pessoas daquela região. E ali, no momento que ele fitou os olhos em Diná, a palavra de Deus fala que ele possuiu ela, que ele estuprou ela, que ele levou ela para um canto e usurpou da boa vontade dela e aproveitou do seu corpo. Então, aqui nós encaramos esse relato como o quê? Como um estupro, né? Esse assunto é um tanto interessante, porque nós observamos que aqui fala de um homem, um príncipe, ou seja, uma pessoa que tinha poder, que chegou ali diante de uma situação que ele aproveitou daquela moça, ele aproveitou e estuprou aquela jovem. Então, no versículo 11, nós encontramos aqui Siquém fazendo uma promessa aos irmãos e a Jacó, aos irmãos de Diná e a Jacó. Vamos lá, diz o seguinte: então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhe darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem, então somente me deem a moça por mulher.
né? Então ele realmente apaixonou com Diná. Mas ele violou um princípio, que era o princípio de ter ali uma conversa, de ter aproximação entre de Diná e de ter conversado primeiro com o seu pai para que este pudesse dar Diná a ele como mulher. Parcialmente, os filhos de Jacó aceitou e Jacó também aceitou. Só que eles pensaram o seguinte: nós vamos vingar, isso não vai ficar assim, porque nossa irmã não pode passar por prostituta, né? Porque todas as moças que eram violentadas era taxada como prostituta, né? Então os filhos de Jacó, Simeão e Levi, não aceitaram essa condição. Então nós vamos encontrar a palavra de Deus mais na frente aqui, no versículo 25, diz o seguinte: 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao filho da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e partiram, né? Então aqui nós encontramos essa citação, né, de que Simeão e Levi fizeram um pacto com aquele homem, fizeram um pacto com Amor e com Siquém e os seus filhos, né? E falaram: não, nós vamos fazer parte da mesma família, mas a partir do momento que vocês aceitarem a nossa condição. Então todo macho deve ser circuncidado. Então aqueles homens todos já grandes, né, circuncidaram, né? E ali a palavra de Deus fala que eles cortaram, né, uma parte ali do seu pênis, eles cortaram ali dos seus órgãos, né, aquela pedrinha, e fizeram aquele pacto. Ou seja, eles fizeram um pacto com os filhos de Jacó e também com Jacó, que iriam circuncidar e que eles se tornariam uma só família. E essa era a promessa de Siquém: não, nós vamos virar uma grande família, vocês podem pegar o que quiser, vocês podem morar onde vocês quiserem, a nossa terra vai ser suas terras, as nossas mulheres vai ser suas mulheres, e nós vamos ser uma só família. Ou seja, Siquém prometeu para Jacó que eles se tornariam uma só família naquele momento. Mas Simeão e Levi não aceitaram essa condição. O que eles fizeram? No momento que eles circuncidaram, a palavra de Deus fala que ali entrou Simeão e Levi, no momento que eles estavam sentindo dor, né, que eles tinham encostado ali o crepúsculo do pênis, né, da parte genital, e ali eles estavam sentindo dores. No momento que eles estavam sentindo dores, a palavra de Deus fala que Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos os homens, não ficaram nenhum vivo, né? E mataram também Amor e mataram a Siquém, que era o chefe daquela família. Ou seja, aqui nós encontramos uma situação de quê? De estupro e uma situação de assassinato. Ou seja, primeiro acontece um fato de estupro, que foi um erro cometido por Siquém, né? E depois acontece um outro erro cometido pelos filhos de Jacó. Eles se tornaram assassinos, né? Eles se tornaram assassinos, mataram aqueles homens, mataram todos, não deixaram ninguém. Ainda levaram as mulheres e as crianças que restaram, o seu gado e tudo, tomaram tudo, né? Jacó preocupado, Jacó ali com medo da situação, porque existia as outras nações, existia as outras cidades, né, que poderiam querer enfrentar ali a sua família e matar também seus filhos. Mas Jacó buscou a Deus. E a palavra de Deus fala que ele buscou a Deus para resolver aquela situação. Era uma situação dramática, era uma situação que estava envolvida com estupro e assassinato. Ou seja, a filha dele foi estuprada, Diná foi estuprada, e os filhos dele se tornaram assassinos. Ou seja, eles fizeram justiça com as próprias mãos. Se nós formos observarmos, né, hoje no mundo não está diferente. Hoje no mundo as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. Então quero deixar bem claro aqui para você, bem claro para aquelas pessoas que passam por uma situação dessa, uma situação de estupro, de vulnerabilidade, né, onde há um aproveitamento de uma outra pessoa, né,
usurpando e ali invadindo a sua privacidade, destruindo a sua integridade, essa pessoa, ela é usada pelo diabo. Essa pessoa é uma pessoa que não tem conhecimento da verdade. Se a gente for ler a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 6, nós vamos ver Deus destruindo a terra, né? Deus falando, destruirei a terra porque a maldade está crescendo sobre a terra. Então Deus tinha criado o homem e a maldade cada vez mais só vai aumentando na vida dos homens. Então, seja uma pessoa de Deus, seja uma pessoa que venha buscar a Deus para que sua vida seja abençoada, né? Às vezes alguém fez um mal com você, às vezes alguém ali aproveitou de você, né? E você quer fazer justiça com as próprias mãos, você quer ali executar, né, uma ação que não cabe a você, e você deve orar, e você deve pedir a Deus. Às vezes a pessoa sofre, às vezes a família sofre por um fato desse, por um caso desse, né? E o que nós devemos fazer quando acontece um fato desse? Nós devemos entender que nós devemos buscar a Deus para que Deus nos dê uma solução. O caso de estupro, quantas pessoas são estupradas, quantas pessoas sofrem, né, por um trauma de estupro, um trauma que jamais ela vai esquecer aquela ação, jamais ela vai esquecer aquele problema que ela passou na vida dela, mas ela deve buscar a Deus, né? Que se você buscar a Deus, as coisas vão se resolver, basta a gente confiar na palavra de Deus. Então, aqui Jacó era pai, né, de Simeão e Levi, né? Ele era o Israel, né? Ele era o Israel de Deus, o povo de Deus, né? Ali já estava formando uma nação. Logo quando está formando uma nação, o que acontece? Acontece esse problema, né? E Jacó fica preocupado e fica com medo, né, do que as pessoas vão falar. Se você ler o contexto todo desse capítulo 34, você vai entender, você vai ver que Deus, Ele nos orienta quando nós buscamos a Ele, né? Então, ali, Simeão fizeram justiça com as próprias mãos, criaram uma situação difícil para o seu pai, porque além da filha ser estuprada, os filhos viram assassino, aí vira uma bagunça, né? A família. Então, a família, ela é a essência de Deus. Então, você quer que você seja abençoado? Então, busca a Deus. Deixe Deus resolver seus problemas. Deixa Deus entrar na sua vida e Deus vai resolver todos os seus problemas. Quando nós buscamos a Deus, Deus ouve a nossa oração. Quando nós entendemos Deus, Deus nos dá segurança e nos dá também garantias para que nós possamos viver. Então, seja abençoado, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guiar os seus passos, né? Eu não sei qual o trauma que você sofreu na sua vida, eu não sei por que você está sofrendo, eu não sei qual que é a causa do seu sofrimento, mas seja lá qual for, né? Que não seja estupro, mas que seja um outro problema de relacionamento, né? Eu quero te abençoar, eu quero dizer para você que em nome de Jesus você vai buscar a Deus e Deus vai dar solução para o seu problema. Então, creia em Deus, busca a Deus, olhe para Jesus e os seus problemas serão resolvidos em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado neste canal até agora e voltaremos com outro vídeo falando de outros assuntos importantes para que você saiba. Seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.